Olá, aqui é a última terceira parte do vídeo. Quem tá falando é o Kleber, que tá fazendo os vídeos primeira e segunda parte também referente ao passeio que eu fiz saindo da bacia do Rio da Água Vermelha. Tem um mapinha que eu tô mostrando. Então eu saio da Água Vermelha, que é o parque, caminho toda a Avenida Londres, passo por alguns bairros. Esses bairros têm alguns córregos também. Nesse mapa do Google Maps, ele não apresenta, mas vou colocar aqui um mapa mais no final do vídeo, que tem o percurso, o mapa inteiro da cidade com os rios, mas basicamente da bacia da Água Vermelha. E o interessante é que a Água Vermelha, ou a Bacia da Água Vermelha, ela é uma bacia conhecida não pelo seu córrego ou pelo seu parque, que relativamente é muito novo. Mas já vou falar disso. Passando pela Zona Sul, vai até o centro. Do centro, a Rua São Bento, a Avenida 15 de Novembro. Passo por alguns marcos super importantes da cidade. A cidade tem no seu centro a sua parte histórica mais preservada. Existem alguns pontos da cidade que eu quero mostrar aqui também no canal. Alguns pontos que são mais afastados têm a sua parte histórica. A Rua da Aparecidinha, alguns outros bairros. Inclusive bairros vem sendo estudado que muitas tribos, um pouquinho antes da colonização, moravam aqui. Tem muita riqueza histórica em Sorocaba que, na minha visão, é um pouco apagado. A gente não fala muito. Existem, lógico, textos, livros acadêmicos, mas de forma geral, para o público em geral, isso não é mostrado. De uma forma que a gente veja assim, pelo menos eu não tenho esse conhecimento aqui da cidade quando a gente fala na rede social. Então a ideia desse canal, além de falar do Rio, é falar de todo esse contexto histórico da cidade, que é muito rico. Até muito antes do seu nascimento oficial, vamos dizer assim. Aí no vídeo eu tô voltando já. Eu passei por um prédio bem bonito ali, que é o Sesc. A história do Sesc de Sorocaba é bem interessante. Anteriormente não tinha aquele prédio enorme, era todo horizontal, era muito aberto, era gostoso ali de visitar o Sesc. Hoje melhorou a questão da infraestrutura, mas ao mesmo tempo ele ficou fechado, um prédio do ponto de vista de uso. Aumenta a possibilidade de várias atividades, mas também ele fica ali num prédio fechado. Mas enfim, a ideia não é falar do Sesc, que é um excelente espaço, é claro, e de animação sociocultural. O que é legal aqui da volta, na verdade, que eu queria destacar, a ciclovia de Sorocaba ela foi uma das mais conhecidas até do Brasil, com mais de 100 quilômetros. Muito montanhosa, né? Como você vê no vídeo, tem muito altos e baixos na cidade, até pela nossa característica de relevo, que eu falo no vídeo também. E a ciclovia, ela não foi mais conservada. Inclusive eu passo por um trecho do Rio Sorocaba em si, que a ciclovia tá azul. Ela tá no melhor estado, mas ele tá azul, e isso até gerou um ponto de polêmica dentro da cidade. Discussões sobre pintar a ciclovia de azul. Até alguém possa me corrigir depois. Ela tem que ser vermelha. Onde eu tô filmando aqui é mais a zona sul da cidade, onde a cidade cresceu demais, muitos prédios, né, como você pode ver aí. Mas a ciclovia é bem legal porque ela é muito escondidinha ali. Poucas pessoas usam, basicamente, na verdade, as pessoas que andam de bicicleta ou a pé acabam usando, porque ela corta muito alguns trechos da cidade, porque passa por dentro de alguns bairros. Mas quem tá passando de carro ali dificilmente conhece esse trecho. O visual que ele tem, inclusive eu vou parar aqui agora e mostra um visual da cidade bem interessante, que na verdade é só prédio, mas é bem legal porque você tá bem num ponto alto da cidade, não tão alto, mas bem legal ali olhar, parar um pouquinho para quando você tá de bicicleta ou andando para ver. Então a ideia do vídeo é falar um pouquinho da cidade, falar dos seus aspectos históricos. Então eu busquei trazer sobre alguns pontos históricos ali no centro, para trazer essa curiosidade sobre a cidade e despertar essas curiosidades que eu também tenho sobre o contexto histórico da cidade de Sorocaba, que é muito rico. Então eu tô pegando energia aqui para seguir, fazer sobre mais pontos, trazer mais pontos históricos, pontos turísticos e sua capacidade histórica de contar ali sobre o que é o ponto turístico. Aí esse é o ponto. É bem interessante porque é muito amplo ali e dá para ver bastante todo o centro da cidade. Não a cidade inteira, mas todo o centro, é bem legal. E muito calmo também, porque não passa carro, é uma rua sem saída, então pouquíssimo movimento. No final de semana é mais prazeroso ainda, porque é menos barulho. E você tá, assim, numa região da cidade extremamente urbanizada, barulhenta, com carro, mas você já consegue escutar os pássaros e tudo mais. Mas o ponto, voltando aqui, vou fazendo alguns recortes, a ciclovia, ela tá extremamente deteriorada por diversos trechos, infelizmente. Eu uso a bicicleta como meio não só de lazer ou atividade física, mas para trabalho também. Então eu acabo usando muito a ciclovia e
infelizmente, ela está deteriorada. Falta de sinalização na pintura, ou até mesmo todo o pavimento da ciclovia é extremamente deteriorado, infelizmente. Algumas placas, como você enxerga aí no vídeo, tá vendo? Estão quebradas e tudo mais. Isso conta muito no dia a dia das pessoas que usam as ciclovias, ou até mesmo carros que estão ali próximo da ciclovia, que essa sinalização ajuda também. Ou para quem quer, para lazer também. Rodinhas, por exemplo, fica muito ruim, porque ela é toda esburacada, como é que uma criança anda. Isso porque essa ciclovia ainda ela está em boas condições. Algumas outras que a gente vê que eu passo já está muito pior. Então, é um pouquinho para finalizar aqui o vídeo e ao mesmo tempo para falar sobre esse projeto e sobre o Rio Sorocaba, que é ele que é o principal aqui. O Rio Sorocaba que, infelizmente, a gente está em abril de 2026. Dei essa volta de bicicleta no segundo semestre de 2025 e, na verdade, só piorou no sentido do projeto que foi apresentado pela Prefeitura ao Ministério Público, até onde está sendo noticiado, aprovou para fazer a segunda marginal. A segunda marginal não é toda a extensão da marginal que hoje já existe. Porém, é uma grande extensão de muitas árvores. E algumas pessoas falam, mas isso é bom, isso não é um avanço para a cidade? É no sentido de pavimentação, rodoviário. Pode se considerar um avanço. Mas, de outros pontos de vista, não é. Por quê? A gente sabe que quando você constrói uma marginal, isso pode desafogar o trânsito por 5, 10, 15 anos. Isso não é só no Brasil, mas todas as cidades do mundo já comprovaram isso. E ao longo do tempo, mais pessoas vão consumindo carros. Essa é a tendência das pessoas buscarem mais e mais carros. E a cidade vai crescendo. Chega no momento, assim como São Paulo, por exemplo, as marginais ficam o quê? Paradas. E você tem muitas marginais na cidade. Então não é sinônimo de desenvolvimento de fato urbano. É só por um período pequeno. Então a gente não pode ter essa ilusão. Esse eu acho que é o fundamental. E um outro ponto é que também contribui muito para algo que a gente já sofre na cidade, que são as enchentes. As marginais já alagam e ela não vai deixar de ficar alagada. Por quê? O rio vai tomar o seu espaço. O espaço que o rio toma hoje, que é na marginal que já tem pavimentado, é outro, ele vai tomar o espaço. E cidades de capitais, vamos dizer assim, desenvolvidas no mundo, já estão tirando suas marginais e construindo parques, tem uma outra visão. É para isso que a cidade deveria, e tem dinheiro, tem oportunidade para fazer isso. Isso que é o mais interessante da cidade. Existe a possibilidade de se construir isso. Infelizmente, está se pensando algo que é muito pontual e que não vai ter impacto para daqui 20 anos. Muito pelo contrário. Então foi um manifesto que eu encontrei para registrar um pouco do vídeo antes que essa marginal seja construída. Que a gente possa, de uma certa forma, se possível, que esse projeto não vá adiante. Mas infelizmente a cidade, eu vejo muitas pessoas pensando diferente. Inclusive a própria prefeitura atual. Eu tô passando pela Parque Don Quixote aqui, que faz parte da Bacia da Água Vermelha. Tô voltando para minha casa. Esse parque, ele é um parque mais estruturado, tem banheiro público aberto de final de semana. Em detrimento de outros parques que a gente tem na cidade, ele ainda é muito bom. Ele é um parque bom, falta muitas coisas, é claro. A cidade já foi muito boa na questão dos parques urbanos. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre parques urbanos e uso público. Então, eu sei um pouco do que eu tô falando, é claro. Por isso, essa motivação também de criar esses vídeos para falar um pouquinho. E falando sobre a questão acadêmica, eu queria puxar uma discussão que eu acho que é extremamente relevante e importante. Em meados do século XVII, a Europa estava no meio de uma revolução. Não uma revolução política, uma revolução na forma de entender o mundo. Galileu tinha acabado de provar que a Terra girava em torno do Sol. Newton estava desenvolvendo as leis da gravidade. O método científico estava nascendo. A ideia de que você não aceita uma verdade só porque alguém disse, você observa, você testa, você comprova com os próprios olhos. Foi nesse momento, em 1667, que a Royal Society de Londres escreveu um manifesto. Disseram que a ciência não precisava ser diferente do que era até então. Que a linguagem não poderia ser mais o grego, não poderia ser mais o latim. As línguas dos filósofos, dos teólogos, de quem estava no poder. A linguagem da ciência precisava ser a linguagem dos comerciantes na praça e dos camponeses no campo. Clara, direta, compreensível a todos. Eu penso muito nisso quando faço o canal. Porque história urbana, patrimônio, meio ambiente, a relação de uma cidade com o rio que passa por ela, isso não é assunto só para questão da universidade, não é assunto para ficar fechado lá nos muros da universidade. Levar isso, e eu vejo no canal essa possibilidade, essa oportunidade. É assunto de quem atravessa a cidade todo dia, de bicicleta, andando, de carro. As pessoas que estão pescando, que estão se divertindo, estão trabalhando e assim por diante. De quem mora perto desse rio, ou não, quem mora longe, mas também é afetado pelo rio e como a gente usa o rio. E de quem usa esse espaço. Ou não também, quem nem usa, não conhece o espaço do rio, ou os parques urbanos, por exemplo. A informação séria não precisa ser barreira de entrada. Ou seja, se a gente vai divulgar alguma coisa e a gente pensa que cientistas, assim,
que trabalha com ciência é só aquela pessoa que trabalha no laboratório com os tubos de ensaio, sei lá, ou alguém fala de física, ou que aparece no YouTube falando sobre coisas difíceis de astronomia ou astrologia. Brincadeira. Mas a ciência é a forma como a gente pensa, a sociedade também. Então ela precisa ser uma linguagem honesta, que as pessoas consigam entender um problema que nós estamos enfrentando. Se você entende um problema, faz uma pergunta e busca a resposta, não deixa de ser um trabalho científico, guardado as devidas proporções. Então é isso que eu tento fazer aqui no canal. Então essa é a ideia do A Beira no Tempo. Trazer informação de qualidade, ao mesmo tempo sem achismo, com opinião embasada em estudos, em referências, apesar de eu não ficar falando isso aqui todo momento. Mas tem um contexto acadêmico por trás. Então espero que você tenha gostado dos três partes do vídeo. A ideia é que eu consiga aqui, a partir desses vídeos, seguir com alguns outros pontos. Se você gostou, claro, fala aí se tem algum ponto legal que a cidade possa ser visitado e compartilhado e descrito, falado, colocado nesse contexto histórico. Então isso me ajuda muito, né? Vai me ajudar muito a ter mais motivação para continuar. Mesmo que não tiver ninguém falando, não tem problema nenhum também, eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar fazendo. Que é algo que eu sinto muito prazer, e depois das minhas aulas. Com certeza os meus alunos vão assistir os vídeos que eu estou fazendo a gravação. Obrigado, fique bem aí. Quem ficou até no vídeo e, claro, a cidade de Sorocaba, ande de corra. E quando você anda, isso ajuda muito a você compreender mais sobre... Quando você anda um pouquinho, você consegue enxergar coisas que você não enxergaria dentro da sua casa ou dentro do... Ou só andando, por exemplo. Eu sei que quem está de ônibus às vezes tem que andar a pé, mas com atenção, com presença, essa é a palavra, com relação ao que acontece no seu bairro. Vai ajudar muito também, porque não... Falando sobre a questão acadêmica, a proposta, então, está relacionado a... Então, para finalizar, falando sobre a questão acadêmica, a minha proposta com o vídeo é trazer esse contexto histórico e o do Rio Sorocaba, mas também uma visão um pouco mais técnica, mais acadêmica, daquilo que eu estudei durante alguns anos no mestrado e depois também em algumas disciplinas como aluno especial do doutorado. Quando a gente fala sobre a questão do uso público da cidade, a gente tem diversos autores que trabalham comigo, atuais ou autores estrangeiros, até autores nacionais aqui do Brasil que estudam há muito tempo. Temos textos e livros que falam sobre o uso público e o direito à cidade e à cidade. Lefebvre é um dos mais conhecidos sobre o direito à cidade. Depois, James Jacobs, Gell, holandês, enfim, a gente tem vários autores e a gente tem também os autores brasileiros que estão aí falando sobre o direito à cidade, uso público, os parques urbanos. Os professores da USP mesmo, quando o Sidney Raimundo e o Reinaldo Pacheco, que inclusive o professor Reinaldo esteve na minha banca da defesa do mestrado, são autores que falam isso e trazem aí essa discussão. Mas aqui o manifesto do canal, eu deixei escrito aqui, eu vou ler, que eu acho que cruza muito com o que eu quero propor para o canal como um todo. Espero conter aí mais e mais vídeos que tragam nesse formato e que possa ser legal para as pessoas que assistem, ter um pouquinho de conhecimento, ao mesmo tempo que possa ser divertido. Então, em 1967, quando a Royal Society foi fundada em Londres, eles escreveram um manifesto. Disseram que a ciência precisava ser diferente do que era então, que a linguagem não poderia ser o grego, não poderia ser o latim. As línguas dos filósofos, dos teólogos, de quem estava no poder. A linguagem da ciência, disseram eles, precisava ser a linguagem dos comerciantes na praça e dos camponeses no campo. Clara, direta, compreensível a todos. Eu penso muito quando faço isso no canal. A ideia do canal, então, é trazer essa discussão da cidade, ou direito à cidade, direito ao uso público da cidade e dos parques urbanos, porque a história urbana, patrimônio, meio ambiente, a relação de uma cidade com o rio que passa por ela, isso não é assunto só para quem estudou na universidade. É assunto de quem atravessa a cidade todo dia. E você viu no segundo trecho do vídeo, ou a segunda parte do vídeo, existiam pessoas pescando no rio. De quem mora por perto desse rio, de quem usa esse espaço, não só o rio, mas a cidade. A informação não precisa de barreira de entrada, ela só precisa de uma linguagem honesta. É isso que eu tento fazer aqui.